Nós estamos falando aqui sempre de uma visão sobre o Novo Testamento. Né? O Novo Testamento, sabendo ele ser hoje interpretado em sua grande maioria das vezes, na sua grande, quase que totalidade, de uma visão histórica, né? Como se fosse contando uma história com H. E a gente está fazendo uma abordagem aqui diferente, né? Uma abordagem em que a gente possa ter uma nova leitura. A gente sempre fala também sobre o conceito de Deus, né? Conceito de Deus. O que é Deus, na verdade, né? É uma pergunta difícil de responder, né? E nesse contexto nós tratamos Deus como a fonte de tudo que há, uma frequência, também podemos chamar, ou conceituar de uma forma inteligível, né? Nós somos partes de um organismo. Deus é esse organismo que se desdobrou em tudo o que há. Em tudo o que há. No homem, nos vegetais, nos animais, nos minerais, em tudo que há. Tudo que existe é Deus. Tudo que existe é Deus. Certo? Não existe nada fora dele. Tudo está dentro dele e acontece dentro dele. E por que é assim? Porque é a maneira que ele vivencia a experiência da própria matéria. Somos ele, carregamos ele dentro de nós, né? Abordamos muito forte como é essa presença de Deus em nós na palestra sobre o Eu Sou, certo? Deus, de certa forma, é possível superar já esse conceito de que Deus é um velhinho lá em cima, olhando todo mundo, vigiando todo mundo. Ele não tem outra coisa para fazer senão vigiar o homem, né? Vigiar a criação, premiando uns, castigando outros. Então esse é um conceito que a gente precisa substituir. Quem ainda não o fez, é preciso rever esse conceito, certo? Como um outro conceito que nós vamos trabalhar hoje na parábola que dispomos a falar, né? Ainda nessa introdução, vou falar aqui sobre o que seria o que esse conceito de Deus a nós nos faz crer como agir a partir do momento em que a gente sabe que estamos todos ligados em um mesmo organismo, né? Então a gente fala, todos somos um somos todos somos irmãos. Qual é essa irmandade? Essa humanidade, ela é irmã, mas ela se divide em suas atitudes, né? E o que é ser essa inteligência, né? Será que é inteligente você ser esperto, passar a perna no próximo, se dar bem de qualquer forma, né? Valorizar seus vícios? Será que isso é expertise da vida? No momento que você compreende que o seu irmão é a extensão de você, que seu irmão é Deus assim como você é Deus, né? E o que é mais inteligente a fazer se não trabalhar pelo bem maior? Trabalhar pelo bem maior seu e de todos, certo? A humanidade, ela recebe muitos puxões de orelha. Nós estamos passando nesse momento por uma grande dificuldade mundial, mas que não é a única. Estamos sempre diante de alguma catástrofe, de algum acontecimento, às vezes natural, climatológico, né? Sempre está acontecendo alguma coisa em algum lugar, né? Epidemias, também grandes epidemias, a gente tem quase que ocorre quase que uma a cada século, né? No início do século passado também tivemos uma, quase 100 anos atrás, um pouquinho mais, 1918,
Né? 1% da população mundial foi exterminada naquele momento. Né? E o que aprendemos com isso? O que foi que a humanidade aprendeu com isso? Né? Estamos passando mais um perrengue danado agora. Né? Pessoas estão muito incomodadas com tão pouca coisa. Com tão pouca coisa no sentido de, porque está em casa, porque está impedido de certas... de fazer certas coisas que estava no seu hábito fazer. Né? E o que dói muito é os vícios, né? Os vícios que as pessoas tiveram que deixar de lado. Um grande número de pessoas estão aproveitando esse momento inicial para pensar um pouco melhor. Saiu daquele automático, né? Trabalho, casa, casa, trabalho, estudo, trabalho, casa, casa, trabalho, estudo, né? Filho, família. É aquela loucura que não se percebia nem passar a semana, né? Não se percebia passar o dia e não se percebia as oportunidades. E estavam muitos presos nos problemas, presos num sofrimento voluntário. Né? E agora é um momento, né, de a gente que está parado. Eu fiquei até surpreso, achei incrível essa parada que deu no mundo no mês de março ainda. Né? A grande roda do sistema parou. A grande roda do sistema parou. E quem não aproveitou, porque ela já está próximo, né, de começar a rodar de uma maneira diferente. Né? E se você ainda não aproveitou, pare e olhe não para fora, mas olhe para você. Olhe para você. Porque a questão é olhar para dentro. Olhar para dentro. A gente falamos aí do bem, né? Um pouco. Vamos se aproximando do início do nosso tema de hoje. Né? Mas o que é o bem, né? O bem para mim é o mesmo que é o bem para outra pessoa? Né? São conceitos, né? Conceitos. Será que a visão que eu tenho de bem é a mesma visão que o outro tem do bem? Porque cada pessoa tem uma experiência, uma vida, uma vivência diferente, uma infância diferente, são atribuídos novos valores, são valores diferentes também, certo? Mas no geral, assim, a gente pode tentar globalizar esse bem e ainda assim não será um conceito amplo, né? Mas eu posso individualizar esse conceito quando eu entendo que aquilo que me faz mal, aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo, eu não vou fazer com ninguém. Aquilo que eu não gostaria de fazer, aquilo que eu não gostaria que alguém fizesse em meu desfavor, eu não vou fazer em desfavor de ninguém. Ainda que alguém faz esse mal, né, ou deixa de fazer um bem para você, você não é obrigado a retribuir com o mal. Porque você não faria aquele mal para você. Então, como retribuir um mal com mal? Não se pode retribuir o mal com o mal, porque vai ser uma escalada que ninguém vai conseguir terminar. Né? É como a eterna luta entre o Tom e o Jerry do desenho lá. Nunca para. Né? E às vezes é uma maldade daqui, uma maldade de lá. E isso muitas vezes atravessam existências. Certo? Deixa eu pegar aqui a nossa parábola. A nossa parábola, ela está no livro de Mateus. Parábola, interpretação da parábola do joio e do trigo é o que nós nos propomos a falar hoje. Certo? Ela está no Evangelho de Mateus, 13, capítulo 13, 24 a 30. Certo? Então, o que nós
temos nessa parábola de diferente para a gente compreender um novo tipo de compreensão. Nós estamos falando aí do símbolo material, né, e da inteligência, né, e o símbolo espiritual que escapa dessa inteligência. Nós estamos falando de uma sabedoria espiritual que muitas vezes o homem, muitas vezes a maioria, né, das vezes o homem não consegue enxergar, não consegue ver, né. Houve um tempo em que poderia, mas houve a ruptura, né, e hoje o homem, o ser humano, ele tem essa dificuldade da ligação com o espiritual, né. E o que nós temos hoje é uma sabedoria científica, intelectual, certo? Que nos ajuda a sobreviver um período aqui na Terra. Mas essa parábola, ela vem trazer, em seu contexto, não é fácil compreender. É a busca de uma sabedoria maior, de um ponto de vibração maior. Então a gente tem nos servos a compreensão material. A compreensão material das coisas, do mundo, da lavoura. Esse mundo não quer dizer que seja o mundo de fora. Todo o contexto do Novo Testamento, sua plenitude, ela fala do ser humano, do caminho da consciência, daquilo. Não, quando eu falo ser humano, não é exatamente o aparelho, esse envoltório de carne de carbono, né, que a gente vê no espelho, mas aquilo que habita esse aparelho, certo? A gente tem uma situação para comparar, né? No Jardim das Oliveiras, ali, antes da prisão do Cristo, nós temos uma atitude do apóstolo Pedro, onde ele levanta a espada e chega a tirar a orelha, cortar a orelha de Marcos, aquele que liderava o grupo que veio prender o Cristo. E o Cristo manda que ele guarde a espada e informa que quem ferir pela espada será ferido, né? Ele já traz uma lei universal aí. E ele dá um ensinamento que vai além do ego, além da intelectualidade, além da ciência. Ele simplesmente pega aquela orelha e coloca no Marcos novamente. Ele pega, gruda, a gente pode falar uma palavra muito curta para o que aconteceu ali, né? Ele faz uma cirurgia espiritual e a orelha ela é restabelecida no seu lugar como se nada tivesse acontecido, né? E aí a gente pensa, ou quem passa por isso e pensa, quem passa por esse texto pode pensar como alguém que está sendo injustiçado, está sendo preso e sabe o que vai acontecer com ele, age dessa forma, né? Então vamos entender. Quando o dono da lavoura ele manda que deixe o joio crescer junto com o trigo, ele está trazendo um ensinamento em que o bem e o mal são apenas uma manifestação da matéria.
em que reconhecer o bem e reconhecer o mal tem sido o grande motivo de violência entre os homens. Quando alguém se entende como o bem, ou um grupo se entende como o bem, quer combater o que ele entende que é o mal. Aqueles que entendem que são o bem não vê o direito do mal existir. Quando o mal é o grande professor. Mal. Então, na parábola, ele traz o direito de existir o mal ao lado do bem. E vai muito além disso. Muito além disso. Mostra um saber, uma sabedoria, em que nem o bem nem o mal está certo. São versões, né? A gente pode falar sobre ego virtuoso, ego vicioso. Os fariseus, quando, mais uma passagem do Novo Testamento, quando Cristo ele fala dos fariseus, onde ou os fariseus falam para ele também, em que obedecem às leis, fazem 2 jejuns por semana, não são adúlteros, pagam os dízimos, não roubam, não enganam ninguém. Mas Jesus vê seus corações vazios. Então mostra que a colheita ela quer algo superior ao bem e ao mal. Ela quer o resultado disso aí. E numa visão assim mais rasteiras, a gente vê que nessa experiência terra, se não existe o mal, não existe o bem. O bem só existe porque existe o mal, e o mal só existe porque existe o bem. É uma dualidade do ego. E é um dos motivos que existe as coisas por aqui. Como que eu vou saber se alguma coisa é boa se não existisse o mal, ou vice-versa? Como eu ia saber se alguma coisa é mal se não existisse o bem? Então são coisas que se alimentam, mas ele quer mostrar que a luz, o reino dos céus, no plural, o reino dos céus é algo superior a isso. E a gente vê, presencia, a maioria das religiões, isso aqui não é crítica, nunca é crítica, tá? Nós estamos descrevendo apenas. Elas trabalham na dualidade bem e mal, no ego virtuoso e no ego vicioso. Olha que conceito bem interessante. O ego virtuoso, ego vicioso. O ego vicioso, que se alimenta dos vícios, que se alimentam da maldade em suas atitudes. O ego virtuoso, que se alimenta da bondade, das virtudes do homem, das virtudes morais, virtudes sociais, que se tem seu comportamento ilibado. Mas olha que a colheita não é sobre o bem e sobre o mal. E essa colheita e esse plantio da parábola está falando é no seu coração. É dentro do seu coração. É claro que dentro de uma sociedade, aí falando fora de você, o mal precisa ser controlado, precisa ser dominado.
E ele é a menor parte, embora pareça tão grande, fora de você. Aí eu estou falando dos acontecimentos. Então precisa das leis. Só que o Novo Testamento, em sua plenitude, ele fala de cada um, fala de você, fala de... E aqui nós estamos falando do coração, certo? A gente tem na história, nós temos o quê? Vou falar uma parte mais conhecida, né? Nós temos as cruzadas promovidas pela Igreja Católica em nome do bem, mas que matou milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Foi praticamente uma guerra mundial. A história não trata assim, mas uniu toda a Europa, né, católica, para ir tomar de volta o Oriente. Então foi toda a Europa contra o Oriente. É uma guerra mundial em nome do bem. Por detrás disso sabemos que não era o bem, né? Eles queriam, a igreja ela estava em busca da riqueza que estava lá. E homens do bem, com o ego virtuoso, que não conseguia ver o plantio, nem do joio, nem do trigo, não conseguia enxergar, só conseguia enxergar a lavoura, mas não enxergava nem o trigo, nem o joio. Empunharam suas espadas, viajaram meses para matar seus próprios irmãos que ocupavam lá Jerusalém. Conta-se a história que no dia em que o pessoal do bem chegou, o primeiro massacre foi mais de 10 mil pessoas, inclusive cristãos, estavam lá. Existe um filme que acho que é de 2005, 2006, chama A Cruzada, que ele retrata um pouco esse período, né? E em nome do bem, como se não fosse o bastante, as cruzadas, veio a Inquisição, que durou até o século XIX, né? Mas que no seu auge fez um estrago em nome do bem muito grande. Porque as pessoas que estavam à frente das instituições estavam em sua inteligência, não em sua sabedoria, em sua inteligência egóica, tentando tirar o joio. As pessoas que se dispunham a ir à luta, a fazer o mal em nome do bem, olha como é antagônico, fazer o mal em nome do bem. É preciso rever essa palestra depois, né? Mas fazer o mal em nome do bem, como pode ser um bem? Fazer o mal em nome do bem. Se os bons matassem todos os maus da terra, sobrariam os bons? Não, porque eles mataram outros, então eles também são maus. Olha como é antagônico e olha como isso muitas vezes está tão sutil na sociedade, porque não conseguimos ultrapassar a linha do bem e do mal. E se criou toda uma mitologia, céu, inferno. Não que não existam as zonas, mas ninguém está condenado eternamente nem a uma zona nem a outra.
Banhada pela luz do sol, reluz Jerusalém, uma cidade que ao longo de sua história foi palco de grandes acontecimentos para a história da humanidade. Jerusalém está entre as cidades mais antigas do mundo e foi construída na região da Judéia. Durante a Antiguidade Clássica, a cidade se tornou a capital do povo judeu. Mas devido à sua posição estratégica, a região da Judéia foi disputada por diversos reinos e impérios poderosos, tendo sido governada por assírios, babilônios, persas e muitas outras grandes civilizações. Mas com a disseminação do cristianismo, a cidade de Jerusalém ganhou ainda mais destaque, e os reinos da Europa medieval voltaram sua atenção para aquela região. Jerusalém, assim como outras cidades da Judéia, era habitada principalmente por judeus e cristãos, e por volta do ano 630 foi conquistada por um califado muçulmano. Assim, a cidade ficou dividida entre 3 religiões distintas, que até então conviviam em uma certa harmonia. A cidade era considerada um lugar sagrado pelas 3 religiões que lá coexistiam. Mas no ano 1009, o 6º califa muçulmano que reinava na Judéia começou a perseguir judeus e principalmente cristãos, ordenando a destruição de muitas igrejas em Jerusalém. Este comportamento inflamou os reinos cristãos da Europa, que já estavam descontentes com o fato de a Terra Santa ser governada por uma potência não cristã. Foi então que o imperador bizantino Aleixo I, temendo que as forças muçulmanas expandissem ainda mais seus territórios, enviou um pedido de ajuda para o Papa Urbano II, requisitando o envio de tropas para conter a ameaça iminente. O Papa aceitou o pedido de ajuda e, graças a um grandioso discurso, conseguiu reunir poderosos reinos rivais sob um mesmo objetivo: retomar Jerusalém e libertar a Terra Santa do domínio dos califados. As palavras do Papa ecoaram por toda a Europa, e até mesmo a população comum entoava o grito Deus vult, que significa Deus o quer. Muitos homens bordaram cruzes em suas roupas ou túnicas de batalha, e por isso passaram a ser chamados de cruzados, e partiram de diversos países da Europa rumo à cidade de Jerusalém. E assim teve início a Era das Cruzadas. No ano 1096 teve início a chamada Cruzada Popular, que pode ser considerada um fiasco completo. Muitos homens de origem camponesa e sem treinamento de combate se juntaram em uma procissão de quase 40.000 pessoas. Entre eles também estavam monges, mulheres e jovens sem idade para lutar. Esta grande marcha criou enormes problemas por todos os territórios que passaram, já que uma turba tão grande necessitava de muito alimento e provisões para muitos meses de viagem. A falta de disciplina desse exército irregular também causou excesso de violência e muitos vilarejos foram saqueados e destruídos, mesmo não tendo nada a ver com o objetivo original da campanha militar. No fim das contas, a Cruzada Popular sofreu uma derrota humilhante contra os exércitos turcos, e milhares de cruzados perderam suas vidas antes mesmo de chegar à Terra Santa. Alguns meses depois ocorreria a primeira cruzada oficial, e desta vez ela era composta por 30.000 guerreiros profissionais, incluindo 5.000 cavaleiros. A luta entre cristãos e muçulmanos se prolongou por 2 longos anos, e no ano de 1099 Jerusalém foi finalmente capturada pelos cruzados. Mas esta grande vitória também ficou marcada pela crueldade excessiva por parte dos cruzados. Jerusalém foi saqueada e devastada. Muitos cidadãos foram executados, fossem eles muçulmanos ou judeus. Este ocorrido mostrou a necessidade de um comando mais eficiente, e para tentar cumprir esse objetivo foram criadas diversas ordens de cavalaria. Entre as mais famosas estão a Ordem dos Cavaleiros Hospitalares, a Ordem dos Cavaleiros Teutônicos e a famosa Ordem dos Cavaleiros Templários.
A cidade de Jerusalém ficou sob o comando do rei Balduíno I. Os outros territórios conquistados ficaram sob a liderança de senhores feudais europeus e ficariam conhecidos como os Estados Cruzados. Mas a vitória da Primeira Cruzada, na verdade, marcava apenas o início da Guerra Santa entre cristãos e muçulmanos. Nos séculos seguintes, os conflitos pelo controle da Terra Santa se intensificaram e mais 8 cruzadas foram proclamadas. Os acontecimentos mais marcantes ocorreram na Terceira e Quarta Cruzada. A Terceira Cruzada é também chamada de a Cruzada dos Reis e ganhou este nome por conta da participação dos 3 maiores soberanos de sua época: o rei Filipe II da França, o imperador germânico Frederico I e o rei Ricardo Coração de Leão da Inglaterra. Jerusalém havia sido capturada pelo famoso Sultão Saladino e por isso o Papa Gregório VIII convocou novamente os reinos cristãos para retomar Jerusalém. No caminho para Jerusalém, o imperador Frederico I caiu de seu cavalo durante a travessia de um rio e, devido ao peso de sua armadura, não conseguiu se levantar e acabou morrendo afogado. Já na Terra Santa, o rei Ricardo fez jus à sua alcunha de Coração de Leão e se provou um adversário digno contra o grande exército de Saladino. Após algumas batalhas, tanto Ricardo quanto Saladino chegaram ao impasse. E a cruzada teve um fim quando foi assinado um tratado que garantia a segurança de peregrinos cristãos até Jerusalém, mas a cidade permaneceria sob o domínio muçulmano. A Quarta Cruzada, também chamada de a Cruzada Comercial, teve início em 1202 e foi convocada pelo Papa Inocêncio III, que não estava satisfeito de Jerusalém permanecer sob a liderança muçulmana. No entanto, essa cruzada sofreu um grande desvio de seu objetivo principal e ficou marcada pela ganância e falta de preparo dos líderes envolvidos. A Igreja Católica Romana mantinha sua influência em quase toda a Europa, mas em Constantinopla eram seguidos os preceitos da Igreja Católica Ortodoxa. Esta divisão religiosa já gerava conflitos há muito tempo, e aproveitando-se de outras intrigas políticas, os líderes dos exércitos cruzados marcharam contra a cidade de Constantinopla em vez de seguir para a Terra Santa. O resultado foi devastador. Constantinopla foi tomada, saqueada e incendiada. Cristãos matavam outros cristãos nas ruas da cidade. E a divisão entre as duas igrejas católicas aumentou ainda mais depois disso. A destruição causada em Constantinopla foi tão grande que a cidade nunca mais recuperou seu esplendor. E depois deste terrível ocorrido, os cruzados retornaram para a Europa levando as riquezas da cidade, que era a capital do Império Bizantino. O Papa tinha o poder de declarar as cruzadas e acender a fé das pessoas para participar das campanhas. Mas uma vez iniciada a marcha, sua autoridade não era mais tão relevante. E casos de brutalidade, saques contra a cidade sempre se repetiam. Os reis e lordes que participavam das cruzadas permitiam que tais coisas acontecessem, pois grande parte do que era saqueado iriam para seus cofres pessoais. O ideal da luta pela fé já havia se perdido há muito tempo. As demais cruzadas que se seguiram podem ser consideradas uma sucessão de fracassos, já que frequentemente os exércitos muçulmanos conseguiam retomar os territórios conquistados pelos cruzados. Pouco tempo depois da Nona Cruzada, os europeus perderam todo o controle que exerciam nos territórios da Palestina. E após 200 anos de conflitos sangrentos em nome da fé, as cruzadas no Oriente Médio haviam finalmente terminado. Calcula-se que cerca de 1 milhão de pessoas tenham perdido suas vidas durante as cruzadas. Estes conflitos fortaleceram a imagem dos cavaleiros. A representação do nobre cavaleiro estaria presente na cultura europeia por muitos séculos.
O ideal do cavaleiro, temente a Deus e que busca penitência por seus atos de violência, deu origem a muitos contos na literatura medieval. E se por um lado as cruzadas causaram muita destruição e sofrimento, elas também serviram para criar novas linhas de comércio entre o Oriente e o Ocidente. Algo que viria a influenciar o mundo todo com o avançar dos séculos. A área da navegação teve muitos avanços e as expedições marítimas se tornaram cada vez mais frequentes. Algumas ordens de cavalaria sobreviveram por um longo tempo, como a Ordem dos Cavaleiros Teutônicos, que ainda mantiveram grande parte de sua glória militar e travaram muitas batalhas na Europa. Ainda houveram algumas cruzadas não oficiais, como as Cruzadas do Norte, onde os reis católicos da Suécia e Dinamarca uniram forças para atacar os povos que ainda mantinham suas tradições pagãs, e até mesmo para atacar os cristãos ortodoxos na Rússia. Mesmo após o fim das cruzadas, Jerusalém continuou a ser alvo de diversas invasões e batalhas sangrentas. E até os dias de hoje, a cidade continua sendo objeto de disputa, desta vez entre israelenses e palestinos. Quem estava certo e quem estava errado na longa história das cruzadas é uma questão que talvez nunca tenha uma resposta definitiva. Mas, sem dúvida, este conflito nos deixou lições valiosas sobre o quão perigoso pode ser o uso errado da fé. Quando o Mestre Jesus, o Cristo, cristificado, ele vem trazendo essa mensagem que é interior, ele vem trazendo um plano de luz. E para que se abrace o plano espiritual. Já falamos aqui em lives anteriores que toda a saga do Cristo é a saga da consciência, a saga da elevação. A crucificação é a crucificação do homem material que nega o seu ego, que domina o seu ego e ressuscita no espírito. Ele pode inclusive estar na carne ainda, mas ele é Deus dentro dele. Ele recebeu o Cristo, ele ressuscitou. Ele está acima do bem e do mal. Bem e mal é coisa terrena, coisa aqui do plantio, da lavoura, da matéria. O Cristo nasce dentro do coração. Ele acende no caso em todos os sentidos, de iluminar e de se elevar. Repetindo, no plano do ego há punições, senão a vida material torna impossível de se desenvolver, ok? Nesse sentido externo. Então, ninguém está negando aqui as leis fora de você. Mas dentro de você, se você quer realmente conhecer essa fonte, conhecer e se unir de onde você veio, se unir à fonte, aí você precisa superar o bem e o mal. Você precisa superar o joio e o trigo. Mas a parábola, ela fala que no final se vai colher primeiro o joio, queimar o joio e depois colocar o trigo no celeiro, certo? Deixa eu só dar mais uma olhadinha aqui. Vamos falar dessa parte do final, do final da parábola, pois eu vou acrescentar com algumas coisas bem interessantes.
no final, o joio e o trigo é o bem, aquele que consegue ainda ver superar essa linha do bem e do mal, certo? Mas muitos continuarão no plano do ego, Mesmo o ego sendo virtuoso ou o ego vicioso, ele é um plano do ego. O trigo aqui, ele superou, ele conviveu com o joio, compreende? O seu Senhor, o seu Criador, deixou o joio crescer, ele não se incomodou, ele até utilizou o joio para poder crescer junto. Ele aguardou o joio ser colhido primeiro, ele viu até o joio ser queimado. E ele, o trigo, foi guardado no celeiro. A ascensão, o celeiro. Certa vez, em diversas vezes, o Novo Testamento relata de conversas sobre o Mestre Cristo com seus discípulos. E olha o que é o trigo. E uma dessas vezes, os discípulos, alguns discípulos, nem sempre eram todos juntos, né? Falaram: Mestre, mostre-me Deus e bastará. E o Cristo respondia: olhem para mim. Se vocês me veem, veem um Pai. E os discípulos olhavam para o Cristo e viam o Jesus, viam o aparelho. Não conseguiam ainda ter uma visão espiritual, aquele ser unificado com a fonte, aquele ser que era a própria fonte manifestada, ego domado. A mensagem do Cristo é a mensagem mais forte que existe na humanidade. Mas as pessoas, elas estão já hipnotizadas, olham aquilo e leem, e muitos acham uma fantasia, muitos não entendem, muitos entendem de uma forma errada, mas é uma mensagem muito, muito forte. A partir do momento que você começa a sair da hipnose social, você começa a despertar um pouco e entende o Evangelho do Novo Testamento, a história do Cristo, vê quão forte é, quão impressionante é. Cada um é bom ou mal de acordo com a sua vontade, com a sua própria conta, né? É uma decisão, porque quem está atuando dentro do mal, ele tem a oportunidade de deixar de praticar aquilo e começar a praticar o bem. Da mesma forma que quem está praticando o bem, se quiser, pode passar a praticar o mal. É uma opção individual. E a luz é superior a isso. A iluminação é superior a isso. Compreende. Estou falando no nível de compreensão, no nível de enxergar dentro de cada um. Porque aquela pessoa que está fazendo mal, que está agindo de uma forma, aí eu estou falando externamente, estou falando a nível ego, né? A nível aparelho. Não é possível julgar se você não souber toda a sua história, se você não souber tudo que há por trás daquilo. E se você souber tudo que há por trás daquilo, é possível
uma intervenção, sem ferir o livre-arbítrio dele. Mas às vezes é possível curá-lo. É possível curá-lo. Olha que interessante. Como que se cura, né? Cura com amor. Cura com uma vibração, né? O Cristo Jesus, ele curava com um abraço. A sua vibração era tamanha que a limpeza ocorria com pessoas que passavam próximo dele. Aqueles que tinham em seu coração a intenção de se purificar, a intenção de se limpar. E até hoje isso acontece. Se você tem a intenção, o Cristo, ele pode sim te limpar. Ele pode sim agir em você, né? João Batista, ali, Novo Testamento, estamos falando aí, no episódio sobre o batismo, né? João Batista, quando ele aconteceu um erro de tradução, e como eu digo, as traduções elas foram passadas com alguns erros, não exatamente por má fé, mas contaminados por crenças e também por erros interpretativos também, certo? E um desses erros está lá em João, né? Quando ele fala, no texto comum, se fala que arrependei-vos, né? Mas na tradução do grego, que o grego antigo, né? Que é como foi publicado, como foi escrito no Novo Testamento, é convertei-vos. Ele nunca falou arrependei-vos, é convertei-vos, né? E isso é muito mais forte, converter-se, converter-se. Converter é a própria transmentalização, é transmentalizar, ultrapassar a mente, quando você se converte ao Cristo. Ele vai, não é arrepender dos seus pecados, porque quando você se converte, você se torna o próprio Cristo. Já não existe nenhuma raiz de práticas que neguem o seu irmão. Olha, falei aqui dentro dessa live sobre o momento no Monte das Oliveiras em que Jesus, né, reconstituiu a orelha de Marcos, o romano que veio prendê-lo. E a história, mesmo se você for considerar ela a história escrita, são fatos e mais fatos mostrando como que esse homem cristificado se manifestava, como que ele se comportava diante daqueles que o perseguiam. E realmente a grande libertação do mal é responder com bem. Parece muito ignorante isso, porque ainda ouvimos com o ego. Não quer dizer aqui o outro extremo de colocar a cabeça na guilhotina. Não é isso não. Não é o outro extremo, mas simplesmente não se nega o direito de defesa, mas o direito de ataque. O direito todos têm, mas a prática do ataque. O direito de defesa nunca será negado. Ele é um dever. Defender o seu corpo físico, defender a sua natureza espiritual, é um dever. Mas para isso, em sua maioria das vezes, não é preciso atacar ninguém,
E se em algum momento, estou falando até de uma guerra espiritual, é necessário uma atitude mais ríspida com aquele que vem lhe atacar, é possível ainda assim ter uma dose de atitude que não fira demais, né? Que não destrua o oponente. A gente vê mesmo aí novamente externalizando o nosso processo. Estávamos falando também sobre a vida fora de nós, sua vida social. Mesmo o Código Penal brasileiro, em todos os lugares, pune o excesso. Pune o excesso. Então temos o direito, temos o dever de nos defender. Defender fisicamente, defender espiritualmente. Mas não podemos pagar na mesma moeda. Não podemos pagar na mesma moeda. Não devemos. A lei do talião já foi substituída. Já foi reformada, vamos falar assim, pelo Cristo. A humanidade ela não vai melhorar, ela não vai enquanto não superar essa visão dualista que transforma o lado do bem, vamos dizer assim, em mal também. Porque quando o bem quer combater o mal, se torna mal também. A gente vê essa situação hoje ocorrendo em várias nações. Aliás, as nações, elas não deveriam nem existir de uma forma tão ríspidas, né? Olha o continente africano, não exatamente a África do Sul, que é um pouco melhor, mas países que as pessoas nem sabem o nome direito, onde tem seres humanos lá, numa vida em que talvez você que esteja me ouvindo agora nem pode imaginar que um animal sobreviveria daquela forma. E tem irmãos seus lá. Talvez aqui no Brasil mesmo, talvez na sua cidade, nas periferias, tenha situações que você talvez não imagine que tem pessoas vivendo daquele jeito. E será que você quer ver? Faz parte da humanidade, faz parte de Deus, é Deus lá também. A mensagem mais forte da parábola é essa: ultrapassar a linha do bem e do mal. A mensagem mais forte que essa parábola traz. Mas as parábolas, elas podem ser entendidas de várias formas. Elas são para ser entendidas em vários graus, em vários níveis de compreensão, certo? E se a gente for um pouco mais ríspido, o universo, aí estamos falando de uma maneira maior, ela é feita de uma forma cronológica. Existem eventos, existem momentos de transição, existem momentos em que a coisa vai. Como eu falei abrindo essa live, a humanidade ela já passou e vem passando e vai passar por diversos momentos difíceis. Porque a humanidade ela é preguiçosa, a matéria ela é pesada, ela é densa. A luz, quando ela congela e transforma essa matéria que a gente vê, ela cria uma série de dificuldades da manifestação do real ser, da centelha que todos nós carregamos, certo? E as coisas ruins, elas vêm ruins no sentido ainda na visão do ego, porque elas não são ruins. Não existe nada ruim nem bom, existem as coisas acontecendo, certo? E a existência material ela é dividida em eras. A existência material é dividida em eras. E
cada vez que vai se aproximando a passagem de uma era para outra, muda tudo, muda a vibração do planeta, muda até os corpos que ali habitam, as consciências que ali habitam. Há sim uma colheita, mas essa colheita não é para destruir ninguém, é para realocar pessoas. Pessoas, quando eu digo, não é exatamente os aparelhos, né? São as consciências. E a Terra, ela acabou de passar, e é uma coisa assim, existe uma linha, né? Realmente. Em 2012 nós atravessamos da era de peixes para a era de aquários. Isso aí está muito longe dos signos, tá? Bem longe. Mas a humanidade, ela dá uma volta em 12 eras, certo? Nós estamos no meio. Se fosse um relógio, era meio-dia ali, né? A era de aquários. Nós já estamos na era de aquários. Então atravessamos a era de aquários. Passamos aí a primeira oitava, que terminou em 2019, de um ajuste frequencial do planeta. E esse ajuste, ele já aconteceu. Já aconteceu. Faltam as pessoas se adequar a ele. Nós teremos aí mais uma década, mais uma oitava, né? Essa oitava aí eu arredondo para uma década, onde muitas coisas vão acontecer. Não é o mal, não é o fim. É o fim para alguns que vão deixar esse local. É o recomeço para outros que vêm chegando. E as pessoas que vão deixando aqui essa linha do tempo, esse lugar do tempo aqui, eles vão para um outro lugar, onde estão precisando deles também, para que aquele outro lugar onde eles vão, um lugar mais atrasado, um lugar mais rústico, mais primitivo, eles vão provocar lá um renascimento científico, cultural, porque eles vão para lá com o mesmo grau de informação que tem aqui no seu inconsciente, mas incapaz de produzir as coisas, né? Imagine, se você olhar a história da Terra, o homem primitivo. Então, parece outro assunto, mas é o mesmo. O joio, aquele que não conseguiu ultrapassar a linha do bem e do mal, ele quer viver nessa linha, ele gosta das divisões, ele gosta da guerra, ele gosta da fome, ele gosta da escravidão, ele luta para escravizar e não se importa se nessa luta foi escravizado, coisas assim, bem grosseiro até. Ele vai para um lugar onde tudo isso ainda vai acontecer. Aqui já mudou. Aqui já mudou. Agora, pense que você vai redecorar a sua casa, mas em todos os sentidos. Vai pintar, vai trocar os móveis, né, vai fazer alguns reparos, tem que fazer, seja na elétrica, seja na hidráulica, no telhado, talvez algum probleminha que tinha no piso. Você está reformando a sua casa. Você faz isso em 1 hora, você faz isso em 1 dia, você faz isso num tempo. Estamos no meio dessa reforma. E eu abri esse texto falando sobre o momento em que a Terra está passando, o planeta está passando. Será que você admite um mundo novo? Um mundo novo, ele não nasce fora de você, ele nasce na cabeça de cada um. E o conjunto dessas pessoas que aceitam o mundo novo vai criar um mundo novo.
É possível na sua mente intelectual ainda, talvez, na sua compreensão, conseguir conceber, por exemplo, um mundo sem dinheiro, um mundo em que as pessoas trabalham, cada um no seu talento, não são escravos de um contra-cheque, não são escravos de um sistema capitalista. Eles trabalham de uma forma racional, dentro daquilo em que ele tem sua prática melhor aplicada, o seu talento. Onde as fronteiras não são exatamente como estão hoje por aí. Onde as pessoas cuidam de si, certo? Estamos responsáveis pelo aparelho que carregamos. Estamos responsáveis pelo aparelho que carregamos, pelo seu corpo. Você é responsável pelo seu corpo. Você recebeu ele, vou falar aqui, para brincar aqui na Terra. Mas ele é sua responsabilidade. Então, se você não cuida dele, e ele adoece. Temos, na live anterior eu falei sobre, na parte final lá, um pouco sobre karma. Volto aqui porque são assuntos assim de extrema importância. E é preciso repetir. Há uma crença equivocada no karma exagerado, que tudo é problema em vidas anteriores, tudo é uma sequência. Não. Se você não cuidou bem do seu corpo, você come mal, se alimenta mal, dorme mal, se você trata suas emoções de uma forma errada, você vai desenvolver doenças. Se você não nasceu com nenhuma deformidade, não nasceu com nenhum diagnóstico, então se você adquiriu aqui é karma. Não é karma. Certo? E não há nada que não seja reversível. É do dia para a noite? Não. Preciso trabalhar, é preciso não aceitar. Da mesma forma que dentro de cada um é preciso a aceitação de um mundo novo, dentro de cada um é preciso a aceitação de uma cura. Dentro de cada um é preciso uma aceitação de uma melhora na prosperidade. E a prosperidade nem sempre é dinheiro, não, porque isso aí vai acabar. O grande colapso no sistema provavelmente não é agora. Nós vamos ter uma pacificação do que está acontecendo. Mas vai voltar. E depois vai voltar de novo. Então, primeiro, em relação à sua saúde, cuide dela. Cuide dela. Tudo que está sendo feito em relação ao tratamento é tudo tentativa e erro. Não há nada certo. Não há muitas atitudes dos governos são para amenizar o psicológico das pessoas. Falar que isolamento é científico, não, é uma observação, funciona sim. Funciona, claro, se você ficar trancado dentro de casa, a possibilidade de você se contaminar é muito pouco, é muito menor, né? Muito menor, você diminui muito. Mas aí existem outros problemas, porque as pessoas estão no ego vicioso, né? As pessoas ficam com suas mentes aturadas, né? Começam a ver situações em relacionamentos, porque as pessoas não conviviam tanto tempo juntos, e agora são obrigadas a conviver mais, e ali começa a dar choque, porque esses choques já existiam. É hora de lapidar-se, é hora de cada um mudar, é hora de cada um cortar as suas arestas, não a do seu parceiro, não
a das pessoas, dos filhos que estão convivendo com você. A gente tem vídeos e áudios aí espalhando que parece uma brincadeira, mães desesperadas com os filhos em casa e falando assim: professor, como que vocês aguentam esses meninos, né? Então são situações, é o momento de mudança, é o momento de cada um mudar. Em relação à sua saúde, cuide dela. A maior chance que as pessoas têm, primeiro, uma observação psicológica, saúde mental. Se alguém foi diagnosticado com Covid-19, não é uma sentença de morte. Tem gente achando que é, né? Tem gente, já vi comentários de pessoas que saem na rua e se sentem perseguidos, parece que tem um vírus que está correndo atrás dele, né? Então precisamos da saúde mental. Saúde mental, vamos ler um livro, vamos assistir coisas diferentes, né? Não ficar ali nas notícias direto, porque isso aí é uma programação também. Não estou dizendo que tem um plano, não é isso não. É que se você se foca em uma coisa, é claro que aquilo vai tomar conta de você. Certo? Então vamos diversificar, vamos lembrar das brincadeiras antigas, com os filhos, com os irmãos, com os pais. Vamos pegar sol, gente. A humanidade hoje foge do sol. O sol é um dos grandes combatentes, um grande fortalecimento do nosso sistema imunológico. E eu estou falando do sol, aquele sol mais puxado, depois das 10 mesmo. 15 minutinhos de sol, de um sol forte. Não que você, vou fazer alguma coisa ali, ajuda, né? Vou a pé, vou pegar um sol. Mas pegue um sol mesmo, se você tem algum espaço na sua casa aí. Se você tem um velho na sua casa, uma pessoa idosa, velho com todo respeito, uma pessoa idosa, põe ele aí com ele, vai conversar com ele no sol, né? Vai passear com ele aí em torno, dentro da sua casa. Se você mora em apartamento, vai lá na área comum do condomínio, coisas do gênero. O sol, né? Nós precisamos fortalecer o sistema imunológico, que é a principal arma contra isso, é o próprio corpo. A principal arma contra essa situação que nós estamos aí é o corpo. E coisas simples. As pessoas estão muito ligadas no remédio, na medicina. Com todo respeito, elas estão fazendo o papel delas, né? Mas a medicina, que também é muito desrespeitada pelo poder público, a área de saúde de uma forma geral, né? Mas eles trabalham pela doença. Eu estou falando aqui, trabalhe pela prevenção, trabalhe pela saúde. Uma boa dica também, o limão puro de manhã. Acorde um pouquinho mais cedo, espreme um limão, corte ele no meio, espreme ele, e se você quiser, põe uma água quente e tome. Espere ali no mínimo meia hora para poder comer alguma coisa. Ovo cozido, muito bom. O ovo, ele é um dos alimentos mais completos que nós temos, mas ele frito, ele perde muito das suas propriedades. Ele cozido, ele fortalece demais o sistema imunológico. Então nós estamos falando de 3 coisas aí. Eu vou falar só mais uma: atividade física. E atividade física é o mínimo. Você tem uma bicicleta em casa, vai dar uma andada, vai dar uma pedalada. Vai dar uma pedalada, além de fazer bem para a cabeça, faz muito bem para o corpo. Mas se você não tem, comece aí alguma coisa para que você possa fazer uma atividade no seu corpo. Vai limpar aí tua casa, né? Vai limpar o quintal, né? Vai, sabe, depois vai dar uma caminhada e começa. Não é fácil sair da zona de conforto, sair do sedentarismo, não é fácil, mas isso é necessário. O seu corpo é sua responsabilidade, você responde por ele. Tome também aí um complemento vitamínico, aqueles de A a Z, não faz mal para ninguém, pelo contrário, né? Se puder, acrescenta vitamina D. São coisas que vão te ajudar
caso você tenha que topar com esse vírus. Certo? Nós temos, em relação ao vírus, nós temos muita gente sendo vítimas dele, pessoas com doenças crônicas pré-existentes, a maioria, certo? E se você que está me ouvindo é portador de alguma dessas doenças e que está no grupo de risco, quero lhe dizer que existem maneiras naturais de melhorar a sua condição. No YouTube existem muitas profissionais hoje gravando material que pode te ajudar, certo? Existem muitos produtos naturais disponíveis no mercado e na natureza, que é de graça muitas vezes, para que você possa corrigir alguns erros. O que é uma doença? Doença ela não existe, não. Doença é um desequilíbrio. Acontece que criaram nomes para esses desequilíbrios e você acredita neles. A primeira coisa para uma cura acontecer é acreditar que ela é possível e negue a doença. Se você toma medicamento, não é isso que eu estou falando, não vai parar de tomar medicamentos, não. Não aceite ela. Não abra a porta do seu ser para ela. Agora, se você já abriu, abre para expulsar ela. Em si, tenha a intenção de se curar. Aceite que é possível. E o universo, ele trabalha, ele vai trazer a cura para você. É claro que se ficar sentado em casa, não. Mas comece a pesquisar, a trabalhar, certo? Nós estamos num momento que não é para se brincar. E é só o começo. É só o começo. Certo? Mudanças violentas na sociedade vão acontecer. Mudanças violentas na sociedade vão acontecer. Certo? É hora de transmentalizar, como eu estava usando aqui, essa palavra que é palavra comprida, transmentalizar. Passar a mente. Não pense que o mundo que está aí fora está certo. As coisas que funcionam, elas não funcionam, não. Talvez você acostumou com elas. As pessoas estão acostumadas com a violência. As pessoas estão acostumadas com a diferença. As pessoas estão acostumadas com tantos absurdos. É hora de começar a enxergá-los. Saia da hipnose. Essa hipnose coletiva que vive a grande maioria da humanidade. Porque é hora de libertar. Não temos muito tempo, não. Não é uma mensagem apocalíptica, tá? Não é isso, não. É que o cinto vai apertar. As mudanças vão acontecer. Não são mudanças para o mal. São mudanças para o bem. Certo? Pense no que é um vírus. Não sei se você... Estamos falando só dessa parte. Mas não é só isso, tá? O vírus é uma coisa que não tem vida. É um negocinho minúsculo. Tem um documentário que saiu na CNN, tem na internet. Assisti ontem, muito bom. Que é Pandemia, nome. Mostra de uma forma, uma abordagem científica e histórica muito interessante. Aquele negócio minúsculo, que você precisa de 58, se não me engano, são milhões de unidades para ter o tamanho de um caroço de arroz, né? 58 milhões de vírus para compor um bloco que corresponde ao tamanho de um arroz. E não tem vida, ele não tem vida, é uma coisa estranha, é uma coisa, né, que ele não tem nem vida nem morte. Não é uma coisa assim do nada, é um instrumento. Eu vi um dado essa semana que a humanidade, só da história conhecida, já viveu, só vindo da China, 320 epidemias. Só da história conhecida, registrada. 320 epidemias. Sempre está havendo coisas, é que
talvez você não tenha olhado, talvez porque não acontece do seu lado, talvez não tenha sido notificado, né? Existe assim, as pessoas falam assim, mas eu vi um dado esses dias na TV, porque morre 5.000 pessoas engasgadas. Nossa, isso para mim é uma tragédia, eu não sabia. Que por ano morre 5.000 pessoas engasgadas. E eu descobri que a humanidade ela vivia várias pandemias, ela vive várias pandemias. As pessoas, eu fico olhando, meu Deus do céu, esse vírus me mostrou o mundo, me mostrou como é terrível viver a vida aqui na Terra, como está terrível. Vi um dado também que, às vezes a gente fica assim, como que se calcula, né? Mas que em 2020, até o mês de março, já tinham ocorrido 10.000 abortos no Brasil, 10.000 abortos no Brasil. E tem um site que mede as estatísticas mundiais de mortes, de vários tipos de estatísticas, né? E se você for ver o número de pessoas que morrem de fome por dia, a gente precisa se indignar. Nós perdemos a capacidade de se indignar. Pessoas que se matam, pessoas que morrem no trânsito, pessoas que morrem em decorrência de problemas de cigarro, do uso do cigarro, do uso do álcool. Nada disso, gente, diminui o que está ocorrendo. Muitas vezes eu vejo essa comparação, porque morre tanta gente assim, morre... Gente, não é normal. Uma morte por suicídio é evitável. Uma morte pela fome é evitável. Uma morte no trânsito é evitável. E a omissão dos irmãos, muitas vezes, os irmãos, digo, da própria humanidade, nós somos todos uma irmandade, a gente precisa aprender a se olhar desse jeito. Nós precisamos parar de olhar o joio e o trigo, mas precisamos sim ser o trigo. E será que algum joio não pode se tornar trigo? Será que em algum momento não falta a sensibilidade de estender a mão ou de dar a oportunidade, de apontar um caminho? Repito, não é para ninguém se colocar em perigo, colocar a cabeça na guilhotina, não. Se cada um fizer o mínimo, porque eu cheguei à conclusão que a grande maioria não faz nada. Pelo contrário, empurra os outros para o buraco. Mas se a grande maioria começar a pensar em um mundo novo, esse mundo novo ele vai surgir, porque ele surge da mente. A mente que vai criando, ele surge intelectualmente. Primeiro com a aceitação de um mundo novo. Existe uma teoria, para a gente ir concluindo, que é do século XIX, de um antropólogo inglês, que foi pela Polinésia Francesa, e lá ele foi pesquisar a questão dos macacos. A Polinésia Francesa é um conglomerado de ilhas, e as ilhas não têm, são ilhas, né? Ilhas não têm ligação umas com as outras. E a população de macacos estava morrendo ali, porque a ocupação humana e tudo, estava faltando alimento. E eles tiveram uma ideia e colocaram em prática de ensinar os macacos a comer batata. Então tinha batata em abundância, batata nativa, e eles começaram a ensinar macacos a comer aquelas batatas. Não foi fácil. Ensina um, ensina outro, insiste aqui, insiste ali. E alguns macacos foram aprendendo a comer. Aprendendo a comer. E é um estudo científico e aponta que quando ultrapassaram o número de 100 macacos, ou seja, ultrapassaram o número de 100 macacos, ensinando os macacos a comerem batatas, os macacos de outras ilhas começaram a comer batatas. Também, sem ninguém ensinar. E olha como que se constrói as coisas.
Sejam elas boas, sejam elas más. Sejam elas virtuosas ou viciosas. Se cada um que está ouvindo isso aí puder dentro de si melhorar um pouquinho, toda semana melhorar um pouquinho, se melhorar, quebrar seus limites, suas crenças, imaginar um mundo novo, nós podemos mudar o mundo. Essa força, ela já vem acontecendo, porque ela aconteceu ao contrário. Um dia fizeram ao contrário. Nós já vivemos em um outro lugar, em um outro momento da linha do tempo, em uma outra dimensão, um mundo de luz. Um mundo onde nós estamos iniciando a criação dele aqui, nessa era que já estamos. Nós vivemos em Atlântida, a era de luz. E dentro de cada um aí existe sim esse mundo. Porque na nossa memória espiritual nada se apaga. Não se apaga, ela é desligada. Mas cada um pode, com as práticas devidas, acordar sua memória. Mas nada maior do que o acreditar nas coisas e não acreditar em outras, nas barreiras. Imagine um mundo de caixinhas. Uma caixinha dentro de outra caixinha. Imagine assim, caixas de papelão, caixas pequenininhas, uma dentro de uma maior, outra dentro de outra maior, outra dentro de outra maior. Isso é o que criaram para você experimentar a matéria. Então você tem a caixinha da família, você tem a caixinha da religião, você tem a caixinha da ciência, a caixinha cultural, a caixinha musical, a caixinha, várias caixinhas onde você está dentro desse conjunto de caixinhas. E você vai para um lado, tem a margem da caixinha, e vai para o outro, tem ali a outra margem da caixinha. Mas nenhuma dessas caixinhas tem tampa. Basta você se levantar e sair delas. Você pode sair de uma em uma, você pode sair de todas ao mesmo tempo. Mas precisamos acreditar em um mundo novo. Não um mundo só para o outro, mas um mundo para mim, um mundo novo para mim. E ele nasce primeiro dentro de mim. Quando eu rompo os meus limites, quando eu começo a acreditar em alguma coisa melhor. Mesmo que eu não saiba o que é essa coisa melhor. Mas o simples fato, quanto mais eu pensar, quanto mais eu acreditar, mais perto de mim ele vai estar. E como na teoria do macaco, do 100º macaco. Se eu consigo contaminar alguém com essa minha alegria de ver um mundo novo, já seremos 2. E se eu convencer ele, que ele também pode convencer mais alguém, e eu convenço mais alguém, de 2 nós já seremos 4. E é assim que se constrói um mundo novo. Não é de outro jeito. Não é os governos. Não é a ciência. Você não vai dormir e acordar no mundo novo. A não ser que você desencarne, né? Eu não desejo esse momento para ninguém, porque nós estamos num momento fantástico de transformação. Nós podemos mudar o mundo. É o homem na sua individualidade, quando ele muda dentro de você. Quando ele muda dentro de você, quando ele vence esse bem e mal, quando ele começa a se incomodar, essa incomodação com o próximo chama-se compaixão. Compaixão. E quando você começar a andar nas ruas da sua cidade, começar a olhar e ver pessoas que vivem na rua, talvez elas vivam até por própria escolha, a maioria vive pela própria escolha. Mas em algum momento, elas precisam de alguma ajuda. E para concluir, essa palavrinha que eu gostaria que vocês aprendessem: transmentalização. Transmentalização.
transcender a mente humana. Eu falei aqui, a mente a gente usa em vários contextos, né? Mas a mente humana é o ego, é a intelectualidade. Porque as caixinhas estão aí, na intelectualidade. E é daí que nós precisamos sair. Desse monte de caixinha que nos colocaram. Precisamos levantar e sair. Eu vou lhe dar a minha visão para vocês da criação. A minha compreensão, né? Minha compreensão, como eu vejo, como eu percebi já diante de algumas experiências que nós procuramos cumprir. Existe uma linha do tempo. A matéria existe dentro do tempo. As coisas existem, nossa realização existe porque existe o tempo. Estamos aqui. Aqui é o tempo. E quando a gente fala de migrações planetárias, né, me traz muitos. A minha compreensão, a migração é dentro do tempo. Temos aí fenômenos de OVNIs, né, de objetos voadores não identificados. Temos fenômenos de objetos submersos não identificados. A vida marinha, a humanidade ela conhece mais o espaço do que os oceanos, certo? Existem muitos mistérios, né, que as pessoas, né, ainda se surpreenderiam com o que tem dentro do mar. Mas voltando aqui, a linha do tempo, criaram-se o tempo para que a matéria pudesse se manifestar. Então alguns seres conseguem viajar nesse tempo. Pessoas do futuro vêm. E dentro dessa linha do tempo, há essas migrações. São conhecidos popularmente como migrações planetárias, lugares que vêm daqui, de um sistema para cá, mas na verdade é o tempo. Pessoas são jogadas para trás, consciências são jogadas para trás no tempo. Consciências são jogadas não para frente, né? Elas estão indo para frente, mas ela existe um correspondente lá na frente já. Então o futuro ele já aconteceu. Tanto que numa experiência de quinta dimensão, não é essa quinta dimensão do pensamento, de vibração, mas a quinta dimensão da existência, que é o chamado plano astral, que é ali onde você está quando dorme, ou quando você está no desencarne, que é o que se chama da eternidade bíblica, né? É a margem onde tem essa existência material, né? Então a gente está aqui materialmente no mundo tridimensional, mas existe a quarta coordenada, a quarta dimensão, e existe a quinta dimensão, que é esse mundo astral. E na quinta dimensão, quem consegue acessar pode verificar o futuro, porque ele já aconteceu lá. Então, assim, é um lugar que eu já tive várias vezes. A gente tem facilidade e técnicas de desenvolver desdobramento astral e consciente, né? Então, neste lugar, o futuro ele está lá, o passado ele está lá, é possível acessar, é onde estão os arquivos acásticos. Alguns conhecem por esse nome, mas são muitas camadas, né? Mesmo do astral. Existem as camadas do próprio ser, que são da sua própria mente, né? Existem camadas inferiores, superiores, mas isso aí daria uma conversa bem longa, né?